quero falar um pouco hoje sobre a questão do haja luz, de Gênesis 1:3. E Deus disse, haja luz, e a luz se foi feita. Amém. Glória a Deus. Houve uma interferência aqui, não sei o que foi. Mas tudo bem. Quero que o sinal está bem, sim, irmãos? Não caiu nada aqui, sim? Como eu estava dizendo, eu já ministrei esse tema sobre o haja luz, e a razão de nós termos que tratar sobre esse assunto porque existe algumas interpretações, certo? Sobre o que poderia ser esta luz. E para que eu pudesse aí trazer esse tema hoje, eu tive que fazer algumas pesquisas, não somente nos sermões do irmão Branham, mas também nos sermões do irmão Liveio, para que nós pudéssemos aí ter um quadro bem amplo, bem completo sobre exatamente como o Branham tratou sobre isso, certo? Mas nós sabemos aí que existem várias correntes religiosas cristãs que têm aí suas próprias interpretações sobre o que seria essa luz. Então eu tive que fazer algumas pesquisas aí para saber exatamente tudo que é mencionado, é tratado, como que eles tratam essa questão. Eu pesquisei aí, pelo menos encontrei uns 3 sites aí denominacionais, certo? Dizendo que aquela luz era o Filho sendo ali gerado, ou tendo um princípio, né, para aqueles que creem que o Filho teve uma pré-existência. Esse é o ensino bíblico, esse é o ensino apostólico, e só que essa é uma variante, assim, é uma forma diferente de tentar explicar como que esse Filho teve um princípio. Então, querendo buscar talvez uma escritura, há escrituras que falam da pré-existência do Filho, mas eu quero crer que eles tentam encontrar nessa escritura uma outra razão, um outro subsídio para explicar. E embora nós cremos na pré-existência do Filho de Deus, que o Filho de Deus teve uma pré-existência junto com o Pai, e há escrituras para isso, todavia nós não achamos adequado usar essa escritura de Gênesis 1:3 para dizer que aquela luz também era o Filho. Mas há várias denominações aí. Há ministros que têm essa opinião a respeito, há outros ministros que são um pouquinho mais cautelosos, deixam essa questão em aberto, porque parece que é realmente um mistério, certo? Alguns dão o seu parecer, né? Então eu tive que fazer uma pesquisa, tive que visitar alguns sites, assistir também alguns vídeos, certo? Para ter uma noção aí do que eles estavam falando. Mas o nosso objetivo aqui é nos deter exatamente no que o irmão Branham tratou, como o irmão Branham tratou este assunto. Está bem, meus queridos? Então esse é o nosso tema de hoje. Eu quero tratar sobre isso, embora eu já tratei isso em uma outra ocasião. O irmão Boris, de Chile, Santiago do Chile, uma vez nos fez uma lista de várias perguntas sobre logos e também sobre essa questão do haja luz. Então, um estudo que nós tratamos aí, perguntas e respostas sobre logos, foi assim que nós intitulamos. E uma das perguntas foi sobre essa luz. Então, eu dediquei ali umas 3 ou 4 páginas, não sei, mais ou menos isso, para tratar sobre esse assunto. Só que hoje eu quero tratar amplamente, de forma que eu não precise mais tratar disso outra vez, certo? Toda vez que alguém surgir com alguma dúvida, você pode indicar para essa pessoa esse texto que depois nós vamos disponibilizar. O texto, áudio, vídeo, seja o que for. Certo? Então nós vamos criar um arquivo para tratar sobre o assunto. Vamos tentar esgotar o assunto aqui. Abordar tudo que o irmão Branham disse a respeito disso, tudo que o irmão Liveio falou, para que depois você tire as suas próprias conclusões. Ok? Apesar de todas as evidências que eu vou mostrar aqui, ainda vou deixar a questão em aberto para você decidir. Você até ter a liberdade, o livre-arbítrio, né, de dizer, irmão Diógenes, tudo faz sentido, isso que o senhor fez, esse esquema que o senhor montou, está tudo bem ajustadinho, tudo muito, muito bonitinho, mas sabe, eu não concordo com isso aqui. Para mim, esse haja luz ali é o Filho sim, e ponto final. Tudo bem, não há nenhum problema. Mas eu quero expor aqui todas as razões para você ver que dentro da mensagem essa teoria não tem lugar. Não há espaço. O irmão nunca ensinou isso. O irmão Liveio nunca ensinou isso. Porque ele aprendeu a mensagem aos pés do seu profeta, o mensageiro. Então eu acho que todo ministro honesto dessa mensagem não deveria usar os sermões do irmão Branham para
distorcer o que ele disse e fazer ele dizer outra coisa. Porque para você usar a mensagem, certo? Para tentar provar essa teoria, você tem que tirar muita coisa aqui do contexto. Então o que nós vamos fazer aqui é mostrar os textos e o seu contexto para você ter um quadro amplo e completo. Como eu disse, eu quero falar sobre isto, certo? Para não ter mais que tratar sobre esse assunto. Não quero mais. Eu sinceramente achei que não havia necessidade. Mas ninguém está me questionando esse assunto. Não pense que eu estou tratando isso porque eu ouvi uma dúvida, um questionamento. Não, eu senti que eu tenho que tratar sobre isso. E como eu disse no culto passado, alguns irmãos lá do Peru também tiveram esse problema, essa questão. E por isso, por causa disso, depois desse estudo aqui, eu vou fazer uma tradução desse mesmo texto para o espanhol, para os nossos irmãos peruanos, chilenos, quem quer que seja, mexicanos também que nos acompanhem, possam aí ler, estudar, nossos irmãos argentinos também, certo? Para que eles saibam, pelo menos tenham uma referência, certo? Eu não tenho nada contra esses ministros, sejam denominacionais ou dentro da mensagem, que falam que essa luz aqui é o Filho de Deus, sendo gerado, criado, eu não sei como é que eles interpretam isso. Eu não tenho nada contra esses ministros, não estou aqui me dirigindo pessoalmente a algum ministro. Conheço alguns que creem sim nisto, alguns ministros até dentro da doutrina da mensagem que creem e ensinam isto. Então não estou aqui tratando esse assunto para fazer frente a alguém assim, não. Eu apenas quero dar um parecer completo para treinar você, para que apenas a tua mente, o teu espírito esteja aí treinado para poder reconhecer e identificar essas coisas. Amém. Irmão Jonas também já está aqui. Deus abençoe, querido irmão Jonatas. Bom dia. Amém, meus queridos? Então esse é o tema que eu quero tratar hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, então? Vamos ler os primeiros 5 versículos. Gênesis 1, verso de 1 a 5. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu nem preciso dar muito tempo para os irmãos, porque não vai ser difícil de procurar, certo? É só abrir a Bíblia logo no começo, e o texto já está aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, ou o primeiro dia. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e eterno Pai querido, agradecemos, Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, tratando mais uma vez a Tua Palavra, dos Teus mistérios, e nosso desejo, Senhor, é neste momento, com Teu auxílio, tentar compreender esta palavra, esta passagem das Tuas Escrituras, e pedimos a Ti, Senhor, porque somos terrenos e estamos com uma mente limitada, tentando compreender aquilo que é infinito, usando uma linguagem terrena para falar daquilo que é celestial. Por isso que precisamos do Teu socorro, da Tua ajuda, porque sem Ti não podemos tratar, não podemos falar, não podemos compreender estas coisas. Então, nos ajude, Senhor, e crendo que Tu nos ajudará nesse tema, nós pedimos isto e desde já Te agradecemos. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Então veja, meus irmãos, como eu estava comentando, há muitas correntes religiosas tentando dar a sua própria interpretação sobre o que seria essa luz de Gênesis 1:3. Alguns têm as suas opiniões, enquanto que outros preferem aí deixar essa questão aberta. Eles dizem, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Como eu vi alguns vídeos, alguns ministros dizerem, foram honestos, foram sinceros, deixaram a questão aberta. Porém, não são poucos os que pensam que essa escritura aqui se diz tratar do surgimento do Filho de Deus. Obviamente que esses que creem assim é porque estão falando que o Filho teve uma pré-existência, certo? Agora,
esse pensamento ele é defendido não somente por denominacionais, são muitos denominacionais que creem nisso, mas também é defendido por alguns irmãos, alguns ministros da mensagem, tanto aqui pelo Brasil, por alguns irmãos aí de fora, e ao que tudo indica, essa é uma interpretação muito antiga, não é uma coisa recente, mas ela é muito pouco defendida, na verdade, pela maioria dos cristãos, não são todos que creem nisso. Agora, o problema é que essa luz ela sempre foi tratada como sendo uma criação. Nós sempre entendemos assim. E se nós mantivéssemos esse pensamento original, então nós teríamos que concluir que aquela luz, ou aquele Filho de Deus que foi ali, que surgiu ali, teria que ser uma criação de Deus. E nós temos mostrado em várias oportunidades, sim, meus queridos, que uma das coisas que o irmão Branham deixou muito bem claro, é de que ele jamais, em hipótese alguma, creu ou defendeu ou ensinou que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, era um ser criado ou fazia parte da criação de Deus. Você sabe que houve aí alguns homens no passado, das eras cristãs, da igreja que ensinaram aí que o Filho teve um começo, mas um começo criacional. Mombana cria que o Filho, por ser Filho, teve sim um começo, teve um princípio, mas não como ser criado, mas sim como ser gerado de Deus, porque este Filho era da própria substância de Deus. O mundo, nós temos dito várias vezes, não veio dessa mesma substância. O mundo, de fato, então foi criado, não formado. Mombana explicava que o Filho, quando foi gerado por Deus, ele foi formado da mesma substância do Pai e foi manifestado ali na forma de um homem, mas era como uma luz, um halo de luz brilhante, uma luz mística, era assim que o Mombana chamava. E era Deus ali em manifestação. Nós estudamos isso domingo passado, sim. A unção do Espírito sobre aquele Filho, sobre aquele Logos, para que aquele Logos, aquele Filho que Deus gerou ali, pudesse ser a presença ou manifestação visível do Espírito Santo, que é invisível. Deus é invisível, você nunca viu, você nunca verá, mas ele se torna visível para nós, para a igreja, por meio do seu Logos, da palavra que Deus falou e que foi manifestada primeiro na forma deste Filho, que manifestava ali todos os seus atributos. Então Mombana cria nisso, e os primeiros pais também ensinavam assim, mas depois de um tempo houve alguns que começaram a mudar isso, então alguns disseram, não, se você interpretar que Jesus é da mesma substância, então ele tem que ser o próprio Deus, e para o Mombana não havia problema, embora ele dissesse que Jesus era da substância de Deus, ele não fez disso a própria pessoa de Deus, embora ele admitia que Jesus, o Filho, era o próprio Deus ali, em manifestação. Não a própria pessoa de Deus. Jesus não é Deus, mas Deus está ali, ou Deus é conhecido através do seu Filho. Então, quando o Mombana fala que Jesus é Deus, você sabe, os irmãos aí da mensagem usam a ótica unicista para tentar explicar como que para o Mombana Jesus é Deus. Nós estamos tentando explicar como que o Jesus de William Branham é Deus, mas pela maneira dele, pela maneira da Bíblia e pelos primeiros pais. Os primeiros pais sempre nos fizeram uma distinção de Deus e do seu Filho, que foi um ser distinto dele, gerado pelo Pai. Mas a partir da era de Esmina foi que começou a ser mudado isto. Então no final do século II para o início do século III ali, já começou a surgir alguns homens como... e se tratando dessa questão do Filho ter tido um princípio, sim, criacional, aí já foi no século III mesmo, com Luciano e o seu discípulo Ário. Depois, no meio do caminho, esse Luciano, que foi quem primeiro arquitetou, planejou isto, acabou abandonando tudo isto. Nós já tratamos sobre isso, sim. Luciano, o criador da dualidade, ele mesmo depois abandonou tudo. E por ter abandonado e se convertido à fé trinitária, a Igreja Católica canonizou o Luciano hoje, e hoje ele é um santo da Igreja Romana. Mas o seu discípulo Ário achou por bem continuar com as ideias pagãs do seu mestre Luciano, e então acharam por bem manter essa doutrina e dar ela o nome de arianismo, por causa de Ário, que se manteve firme, não abandonou essas loucuras do seu mestre Luciano. Foi assim que começou o dualismo. E essa dualidade ela teve tanto peso naquele tempo que ela foi combatida no Concílio de Nicéia. Eu sei que talvez alguns podem ter uma noção leve, mas é bom deixar muito bem claro, porque as pessoas às vezes podem pensar que no Concílio de Nicéia a disputa era entre trinitários e unicistas. Não. No Concílio de Nicéia a disputa era entre os trinitários e os dualistas, certo? De um lado os representantes de Ário, da escola
ariana, e do outro lado a esmagadora maioria representando aí a escola dos trinitários, de Tertuliano e Caterva. Então a disputa ali foi entre esses dois, certo? E ali essa doutrina foi combatida, que o filho era um ser criado. Né? Agora você sabe que o Umbanda ele foi contra o Concílio de Nicéia, e inúmeras vezes ele combateu. Mas só porque ele era contra o Concílio de Nicéia, por causa das resoluções que foram feitas, porque ali a doutrina trinitária começou a ser sancionada, não estava ainda totalmente formada, assim, porque ele levou ainda mais alguns anos, mais alguns séculos para desenvolver a doutrina, porque não era bíblica. Embora o Umbanda fosse contra o Concílio de Nicéia, nem por isso quer dizer que ele foi a favor da outra corrente que foi derrotada no concílio, que foi a corrente dualista. Só porque ele era contra o concílio de Nicéia não quer dizer que ele aprovou aqueles que foram vencidos e derrotados. O Umbanda não defendeu, não apoiou, nunca incentivou, nunca ensinou o que os dualistas ensinaram ali, de que o filho era um ser criado, não era da substância de Deus. O Umbanda falava que Jesus, o filho, era uma parte de Deus. E nós lemos aqui um testemunho do próprio Ari dizendo, o filho não é uma parte de Deus. Então isso prova que o Umbanda não era dualista. E nós não somos dualistas porque estamos falando a mesma coisa que o Umbanda disse. Certo? Eu disse isso, acho que eu vou dizer mais uma vez. Aqueles que nos chamam de dualistas estão chamando o William Brandt de dualista. A briga não é conosco. A briga deles, sim, é com o Umbanda. Amém. Então veja, o Umbanda nunca defendeu isso. O que o Umbanda ensinou, certo? É de que o filho foi aquele por meio de quem Deus usou para criar todas as coisas. O Umbanda disse no próprio livro das Eras que ele escreveu que era errado você dizer que o filho era um ser criado. Eu já li, não custa nós lermos de novo, mas pôs nas 7 Eras da Igreja, a partir da página 302. O princípio da criação de Deus. Está lendo aqui aquela escritura de Apocalipse? É isso que o Senhor Jesus diz que ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois desta primeira criação, criou todo o resto do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. É errado você dizer que o Filho foi criado, ou que o Filho faz parte da criação de Deus. Já começa aqui. Eu tenho que criar essa introdução para você depois entender lá a questão da luz que foi criada em Gênesis 1:3. O Umbanda diz, você não pode dizer que o Filho é uma criação. Certo? Agora vamos mais adiante, porque aqui tem muita coisa boa. Olha o que o Umbanda vai dizer aqui. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia? As palavras são, ele é o originador, o autor da criação de Deus. O Filho, Jesus Cristo, ele é o autor da criação de Deus. Deus criou por meio do seu Filho. Então ele foi o artífice de Deus para criar. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Você sabe que é aqui que os unicistas se perdem, porque eles usam a ótica de Noeto, dos unicistas, para tentar explicar como que esse Jesus aqui é o próprio Deus. Porque aqui o Umbanda está dizendo que Jesus é Deus, o próprio Deus. O que o Umbanda aqui está dizendo é que o próprio Deus em Jesus criou todas as coisas. Então, quem é o verdadeiro Criador? É o Filho? Não. Quem é o verdadeiro Criador é Deus, o Pai de Jesus. Não é Jesus. Não é Jesus quem criou, é o seu Pai, é a divindade quem é o verdadeiro Criador. Mas aqui está dizendo, Jesus é Deus, o próprio Deus. Porque o próprio Deus estava em Jesus. É assim que você tem que entender o William Branham. Ele é o Criador, João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Então veja, nós temos aqui algumas coisas para nós considerar. Nessas poucas palavras aqui que o Umbanda disse para nós. A primeira é que ele aqui vai dizer para nós, então, Jesus é Deus. E nós sabemos que a esmagadora maioria dos crentes da mensagem se perderam completamente com essa declaração aqui que o Umbanda fez. Porque isso os fez pensar que o Umbanda estava aqui então pregando a mesma doutrina de Noeto. O que o Umbanda estava dizendo é que Deus estava em seu Filho e isso fazia dele Deus. Certo? Porque tudo que Jesus fazia ou falava
era na verdade Deus que estava dentro dele, que fazia e falava. Seja na forma de Logos, porque nós explicamos que Deus estava no Logos, ou seja na forma de um corpo de carne, porque aos 30 anos Deus entrou e todos os milagres foram feitos, porque não era o Filho, era Deus no Filho fazendo. Enquanto Deus não estava naquele Filho lá, ele não pôde fazer nada. Por 30 anos você não tem registro na Bíblia de nenhum sinal de um milagre. Há livros apócrifos que falam que o menino Jesus já fazia sinais e milagres. E isso é falso, isso é contra a Bíblia, porque Deus não estava naquela carne ainda. O Pai não estava habitando naquele Filho. Quando ele fez 30 anos, aquele que era o homem, Jesus Cristo, agora é o Deus homem, Jesus Cristo. Certo? Então era assim que Umbanda ensinava. Nós temos um quadro completo, porque não nos limitamos a ler apenas fragmentos, ou um sermão aqui ou ali. Nós lemos todos para você ter o quadro amplo. Então eu queria estar dizendo que Jesus é Deus, porque Deus estava no seu Filho. Agora, Deus, ele é o único Criador. Porém, ele criou todas as coisas, como eu disse, por meio do seu Filho, que foi o agente da sua criação. Mas a criação, ela teve um princípio quando Deus usou este Filho para criar. E é por isso que o Umbanda, ele disse que o Filho foi aqui o originador e o autor da criação. Mas não que o próprio Filho fizesse parte dessa criação. Então, eu quero ler de novo aqui o que o Umbanda disse. Ele, quem é esse ele aqui? Está falando de Jesus. Ele, Jesus, é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, como para o Umbanda Jesus ali era Deus, ou Deus é Jesus, tanto faz, em manifestação, então você poderia muito bem ler essa escritura aqui de Gênesis 1:1 da seguinte maneira. No princípio criou Jesus os céus e a terra. Porque Jesus é Deus. Certo? Então tem esse quadro aqui. Quem criou aqui? Deus. Através do seu Filho Jesus. Então não há nenhum problema aqui de você dizer, no princípio criou Jesus os céus e a terra. Interprete assim que você não está cometendo nenhum erro quanto a isso. Está bem? Porque para o Umbanda, Deus, ele é o único Criador dos céus e da terra. Mas assim como os apóstolos, ele também ensinava assim, que este Filho, Jesus, ele tinha uma pré-existência para poder Deus criar todas as coisas por meio dele. Não se tratava aí de um ser que existia apenas na mente de Deus, como um atributo, mas de um ser real, com quem Deus fez os mundos. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo disse, Deus criou todas as coisas por ele mesmo. Não, ele usou alguém para criar. Ele usou Jesus Cristo, o seu Filho. No princípio, criou Jesus Cristo, os céus e a terra. Ele que criou realmente? Não. Foi Deus em Jesus Cristo que criou. Não é Jesus o Criador. Deus é o Criador. Mas Deus em seu Filho Jesus criou. Porque como ele disse, Umbanda disse que Jesus é Deus, então você pode dizer, Jesus criou. Certo? Agora veja, Paulo ele disse que Deus criou todas as coisas, então por meio de Jesus. Está claro aqui. O seu Filho. E foi exatamente isso que o Umbanda também ensinou. Umbanda disse que Deus era o Criador, mas ele usou seu Filho para criar. Já lemos isso num curso, nós lemos de novo, sim? O tempo de colheita. Agora veja, há diferentes eras em que Deus profetizou desde o princípio tudo o que aconteceria. Essa é a razão pela qual ele pôde dizer o fim desde o princípio, porque ele sabia todas as coisas. Ele fez todas as coisas por Jesus Cristo e por ele e por seu próprio prazer. Amém. Mensagem Olhe de 63, Deus Todo-Poderoso, que é o princípio de todas as coisas, que fez os mundos por Jesus Cristo. Deus criou por Jesus Cristo. O que significa isso? Que Jesus Cristo, o Filho, aquele Logos que saiu de Deus, estava com o Pai, tinha uma pré-existência. Ele pré-existiu antes de qualquer criação. O Filho não faz parte da criação. Então, para nós obter um quadro bem mais detalhado e completo aqui, o que o Umbanda estava dizendo era de que Deus estava em Jesus Cristo quando criou os céus e a terra em Gênesis 1:1. Certo? Então, o Filho, ele não poderia ser uma criação, mas ele foi a própria manifestação de Deus mesmo. E deste modo, sendo o Filho a manifestação de Deus, seria completamente irracional dizer que esse Filho foi criado por Deus. Porque então nós teríamos dois deuses, onde um Deus teria criado um outro Deus. Ele vai dizer depois no seu livro, logo a seguir, certamente podemos ver agora o que essas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significaria que Deus criou Deus, o princípio da criação de Deus.
Então, se o Filho fosse uma criação de Deus, e se você sabe que Jesus, o Filho, é Deus, então o que você tem é um Deus criando Deus, ou então no mínimo você tem uma dualidade, você tem dois deuses. Né? Um é um Deus eterno e outro é um Deus criado. E isso é o dualismo diário. E o Umbanda foi contra isto. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Então veja, o Umbanda diz que se Jesus fosse a primeira criação, é o que ele está dizendo aqui, certo? Então, ele deveria ser menor que a divindade, teria que ser um Deus menor, exatamente como os dualistas ensinam. É assim que eles falam. Jesus, ele é Deus, mas é um Deus menor. Agora, uma outra declaração daquilo que nós limos há pouco, que é bem importante, eu quero grifar, quero chamar a atenção mais uma vez, que o Umbanda disse ali, vou ler de novo, essa porção aqui onde ele disse o seguinte, ele menciona o livro de Êxodo, também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Então, o irmão Umbanda disse que Deus fez uma criação física em 6 dias, sim? Êxodo 20 diz, em 6 dias Deus fez uma criação física. O que significa isso? Que aquela luz que foi criada lá no primeiro dia era uma criação física também. Isso significa que se o Filho fosse aquela luz, segundo essas palavras daquele irmão Umbanda, esse Filho teria que ser uma criação física, porque foi isso que Deus fez no primeiro dia. Ele fez uma criação física. E é aí que muitos começam a se encurralar. Você está conseguindo ver isso, meus irmãos? Porque veja, qualquer que defenda aí a teoria de que aquela luz era o Filho, seja ele unicista ou trinitário, sim, dificilmente vai apoiar, obviamente, a ideia de que o Filho é uma criação de Deus. Eles nunca vão dizer para você que o Filho ali estava sendo criado, era a luz criada, era o Filho sendo criado. Nunca vão dizer isso. Salvo a corrente dos dualistas. Eles dizem isso. Mas, então, neste caso aqui, eles teriam que forçosamente admitir que aquela luz não era exatamente parte da criação. Certo? Eles nunca vão dizer para você, não, aquele Filho era um ser criado. Eles não vão dizer para você. Porém, aí eles vão ter que admitir, então, que aquela luz não era uma criação. E se aquela luz não era uma criação, então eles já teriam que mudar a própria Escritura, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E começou pelo primeiro dia com a criação da luz. Então, se você diz que aquela luz não é a criação do Filho, então o mundo não foi criado em 6 dias, mas apenas em 5. Olha só como é que começa a coisa aqui. Você vê para que lado que eles estão indo? Eles ficam encurralados. Não, a primeira criação foi a luz. E a luz é o Filho. Não, então o Filho não é uma criação. Então o mundo não foi criado em 6 dias, foi só em 5. Só tem que mudar toda a Escritura que diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Foi o que a Umbanda disse. E a primeira criação do primeiro dia foi uma criação física. Criação física concluída. Essa é a teologia do William Branham. Eles vão ficar num beco sem saída. Aí então, qual é a saída que eles poderiam dar para isso? Eles até poderiam dizer, bom, mas houve sim uma criação. Sim, no primeiro dia houve uma criação, só que não foi a luz. Houve a criação dos céus e a terra, ok? Mas na Escritura diz que os céus e a terra já existiam antes daquela luz. Se você diz que essa criação existiu antes da luz, então você está dizendo que o Filho foi gerado depois da criação. Então como é que você vai adaptar ou harmonizar isso com a outra declaração da Bíblia que diz que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho? Você vai ter que situar os céus e a terra, porque você diz que a luz, o Filho, veio depois dela. Deus criou os céus e a terra e depois veio a luz. Sim, o Filho não é uma criação, mas o céu e a terra é uma criação. Veja, só estou usando isso para você entender que para qualquer lado que eles forem, eles vão se encontrar num beco sem saída, eles vão ficar encurralados. Eles têm que alterar alguma coisa da Escritura ou da mensagem para poder defender esse ensino, essa opinião de que aquela luz lá é o Filho de Deus. Se eles dizem que o Filho é aquela luz, então eles dizem, é uma criação. Não, ele não é uma criação. Então, Deus não fez o mundo em 6 dias, criou apenas em 5. Então, se o Filho não é uma criação, qual foi a criação do primeiro dia? Os céus e a terra. Mas os céus e a terra veio antes da luz. E agora? Você está dizendo, então, que o Filho veio depois da criação. Então, Deus não usou o Filho para criar. Estou repetindo para você ver que há grandes contradições aí. Agora veja, a palavra hebraica para luz lá é... Eu não vou pronunciar isso aqui. Or, eu acho que é isso. Que quer dizer claridade, quer dizer iluminação. E se refere a ondas de energia brilhante que veio primeiro à Terra. Algumas correntes rabínicas afirmam que esta luz foi de fato a primeira criação. Pesquisei ontem, alguns sites, alguns rabinos dizem a primeira criação foi a luz.
Então eles descartam a ideia de que a terra e o céu existiam antes da luz. Certo? Porque a escritura que nós lemos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus estava sobre a terra, e a terra estava coberta de águas, e o Espírito pairou sobre as águas e disse, haja luz. Então alguma coisa havia antes da luz, mas tem alguns rabinos dizendo, não, a primeira coisa foi a luz. Certo? Alguns rabinos judeus, foi a pesquisa que eu fiz ontem, disseram isso. Mas há outros rabinos que não interpretam assim. Eles dizem que a luz era uma outra criação que veio, né, seguindo a criação que Deus estava fazendo. Alguns dizem que essa luz seria chamada luz primordial, que era diferente e mais brilhosa do que a luz do sol. Outros rabinos interpretam bem diferente. Eles dizem que a luz que foi criada não brilhava, não iluminava tão forte, algo assim. Na verdade, era uma luz que não brilhava. Sim, tem alguns estudantes do hebraico que dizem, não, a luz que foi criada não brilhava. E outros dizem, não, a luz era uma luz incandescente mais forte que qualquer outra luz que já existiu. Então, dentro dos rabinos, dentro dos judeus aí, há uma distorção, uma diferença. Mas eu volto a dizer para você que a Escritura aqui nos dá a entender que tudo indica que alguma coisa já havia sido criado antes daquela luz. Porque, como eu disse, as águas estavam ali, o Espírito se movia sobre a face das águas. Onde estavam essas águas? O que eram aquelas águas? Era um oceano, era um rio, era um lago? O que era aquilo? Então, onde elas deveriam estar, senão em uma terra também já anteriormente criada para elas? Sim? Então, se o relato de Gênesis aqui estiver correto, antes daquela luz alguma coisa parece que já havia sido criada, então, antes dela. Portanto, ela não poderia ser o Filho de Deus, porque o Filho de Deus era antes de toda a criação. Deus criou todas as coisas, inclusive o céu e a terra, por meio de seu Filho. Então, ele não poderia ser aquela luz que veio depois do céu e da terra. Então, alguns fazem uso do significado das palavras do hebraico, em Gênesis, para alegar que aquele céu e aquela terra de fato ainda não existiam. Era tudo uma coisa que estava apenas na mente de Deus, que ele estava concebendo. Aí então surge a luz. Aí de fato é a primeira criação, o primeiro ser que aparece. Alguns interpretam dessa forma. Mas eu sempre recorro ao historiador judeu Flávio Joseph, que como falava muito bem o hebraico no seu tempo, sabia dar uma interpretação para o que era aquilo ali. Então eu sempre leio isso aqui, que ele escreveu no seu livro A História dos Judeus, ou A História dos Hebreus. Veja como é que José explicava aqui em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi uma criação. Mas a terra a terra não era visível porque estava coberta de densas e espessas trevas. Então havia umas trevas cobrindo. E o Espírito de Deus adejava por cima dela. O Espírito de Deus flutuava, pairava como uma pomba. Era Deus ali na forma do Espírito Santo. Deus estava em cima sobre essa terra, plainando sobre essa criação que já estava ali. Mas veja, alguns judeus messiânicos não concordam com isso. O que Josefa aqui está dizendo no seu livro é de que alguma criação já existia antes daquela própria luz. Certo? Deixa eu fechar aqui, estou ouvindo uma voz aqui. Certo. E aí, depois, o que mais ele vai dizer aqui? Deus ordenou, em seguida, que se fizesse a luz. E a luz apareceu imediatamente, depois de ter considerado essa massa. Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite e a luz dia, dando ao começo do dia o nome de manhã e ao fim o de tarde. Então, enquanto alguns judeus afirmam que a luz foi a primeira criação, outros judeus têm uma opinião totalmente contrária, mostrando que os judeus estão todos divididos. Isso não é um privilégio apenas de nós, os pagãos, que é como eles nos chamam. Os próprios judeus, os messiânicos, os rabinos e os doutores, cheios de teologia, de arrogância teológica, eles mesmos não têm uma definição sobre isso, mas querem provar para você que eles são uma referência para você entender a Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Estuda hebraico, mas tem que estudar conosco, porque nós entendemos. Mas eles estão divididos. Os judeus estão divididos. Então, o que eles nos querem nos ensinar? Certo? Então veja, algumas correntes aí que defendem que aquela luz foi a criação do Filho, asseveram que ela não serviu para iluminar a terra. Ouvi alguns judeus dizerem isso.
o qual seria um pensamento bem diferente daquilo que o Umbanda ensinava. No Umbanda, ele parecia defender essa teoria da luz primordial, que depois dela se desprendeu e surgiu o resto da criação. Como que fazendo essa luz, a luz matriz, uma espécie de matéria-prima para a criação de Deus e dos demais sistemas solares. E isso implica dizer que essa luz seria da mesma natureza que a nossa própria estrela, do nosso sistema solar. Certo? Então a prova disso é que, ao tentar explicar o que era aquela luz de Gênesis 1, o Umbanda, ele disse que foi uma criação física. Está bem, meus queridos? E ele chegou a dizer que era a primeira criação. Perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 16. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, lógico, foi a luz. Esse foi o parecer que o Umbanda deu na época. Certo? Então, por Umbanda, aquela luz do haja luz era uma criação. Você já tem que tirar a hipótese aqui de que essa luz aqui era o Filho. Está dizendo, a primeira criação, lógico, diz Umbanda, foi a luz. E logo mais adiante ele vai dizer que essa luz aqui era o Sol. Vamos lá? Parágrafo 32 e 36. Agora em São João 1 ele disse, no princípio era a palavra, quando o primeiro... E a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Veja como ele o fez. Agora, lá no princípio, quando este pequeno halo veio, não podemos ver nada, todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais, é que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, tendo uma pré-existência. Sabemos que ali é Jesus, e Jesus é Deus, porque Deus está nesse Filho. Certo? Este é o Filho de Deus, o Logos, posso vê-lo com toda a eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Ele está aqui ilustrando que ali estava Deus, que é um ser invisível, que você não pode ver, o Espírito Santo, e o Filho era um Logos, era um ser que Deus gerou, que estava ali junto com o Pai. Perdão. Posso vê-lo com toda a eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Veio então em sua mente criativa, ele começou a pensar nas coisas que iria criar, e posso ouvi-lo dizer, aquele Filho ali, haja luz. Quando ele disse, um átomo explodiu e o Sol veio à existência. Do que o Umbanda aqui está falando aqui? Ele está falando aqui do Big Bang. Se soubesse ele disse ou não. A teoria do Big Bang diz que o mundo começou assim, com uma espécie de explosão atômica, fusão de átomos, um quantum atômico, eu não sei explicar isso, você vai ter que ir lá na Wikipédia que fala sobre isso, Wikipédia, né, procure sobre o Big Bang. Desde os anos 20 e 30 já se falava sobre essa teoria. Só em 49 que o termo Big Bang já começou a ser usado, uns 4 anos atrás, antes dessa mensagem aqui ser pregada. Parece que o Umbanda está pregando algo parecido. A diferença, lógico, é que enquanto a ciência diz que o Big Bang foi por acaso, aqui o Umbanda está dizendo, olha, esse Big Bang lá, que foi quando Deus disse haja luz, foi Deus que fez. Deus arquitetou cada coisa nos seus mínimos detalhes. Então, existe um Big Bang para o Umbanda, mas não exatamente o mesmo Big Bang da ciência. O Big Bang para o Umbanda da Bíblia é esse Gênesis 1:3 aqui, haja luz. Para o Umbanda, o haja luz era uma explosão de átomos. Vamos ver isso. Vários sermões ele fala sobre isso. Ela girou por centenas de milhões de anos, aquela luz que foi criada, formando e queimando e formando o que isto é hoje, ainda queimando, desintegrando os átomos. Agora observem isto, lindo. Ele fez o Sol. Ele chamou aquela luz lá de Sol, não chamou de Filho. Então a primeira coisa, você sabe, um grande pedaço de lava porosa se desprendeu, pesando cerca... Sim, ele dava um outro nome para essa palavra aqui, agora eu não lembro. Como essa terra se foi, lançou, então este Logos, o Filho de Deus, observa isto. O Filho de Deus está observando aquela luz que ele criou se desprender e se formar em vários outros sistemas solares, de galáxias e planetas e tudo mais. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Certo? Esse Logos, sim, o Filho de Deus observa isto. Ele permite isto cair por centenas de milhões de anos até que ele faz isto parar. Né? Então uma outra se desprende, a deixa voar por milhões de milhões e a detém. Primeiro Deus disse, por meio de seu Filho, haja luz. E houve luz. Foi uma explosão atômica, uma explosão de átomos. Ele viu um meteoro voando, ele deixou que por milhões e milhões de anos voasse, até que depois ele disse, agora pare aí. Um outro pedaço daquela luz que explodiu voou para cá, ele deixou depois de milhões de anos e disse, agora pare aí, fique aí. E isso foi para todos os lados. É isso que o Umbanda que está tentando ilustrar para nós. Agora, nós estamos parados, observando vir a existência. Agora, ele tem algo em sua mente
O que ele está fazendo? Ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foram as estrelas, o zodíaco. Então, o Umbanda está dizendo que a primeira Bíblia foi escrita por meio daquele haja luz. Quando aquela explosão de átomos aconteceu e se desintegraram e vários pedaços foram para um lado para formar uma galáxia aqui, uma estrela aqui, e Órion, não sei aqui, e tantas constelações. Tudo isso veio da onde? Do haja luz. É isso que o Umbanda está dizendo. Isso aqui é o Big Bang. É o Big Bang do William Branham. Sabe você disso ou não? Então aqui ele está dizendo, o zodíaco foi formado pelo haja luz. Certo? Uma explosão de átomos. Ok, veja, eu disse que nós vamos tratar um pouco dos sermões do Umbanda e também do irmão Liveira para nós entendermos essa questão, certo? E o irmão Liveira também fala em alguns sermões que isso que o Umbanda falava dessa explosão de átomos quando Deus criou a luz é a mesma coisa que a teoria do Big Bang. Na mensagem do irmão Liveira, a palavra falada número 2, de 92, o irmão Liveira diz assim, ele leu um sermão do Umbanda. Se você notar Deus falando a Moisés sobre a Bíblia, ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Agora o comentário do irmão Lee. Isso é algo como o Big Bang. Mundos em colisão de Velikovsky, certamente. Quanto tempo demorou, voltando para a leitura do Umbanda, isso não é da nossa conta. Quanto tempo demorou até que Deus dissesse haja luz e os cosmos e as galáxias se formassem? Não sabemos. Ele segue em frente e começa a fazer o seu tempo de colocar sementes na terra. Outra mensagem do irmão Oliveira, palavra falada número 13, de 93, o ano seguinte. Essa é a semente original, porque ele é o filho unigênito, sozinho ali. E o pai o observava. Deus se manifestando em seu filho. E o filho disse uma palavra, haja luz. E as estrelas e grandes massas foram lançadas no espaço. O Big Bang, o enorme sol rodopiante. Porque lá em Hebreus 1 diz, por ele os mundos foram formados. Okay? Aí o irmão Oliveira dá mais detalhes aqui. Fala a mesma coisa que o Umbanda fez. Né? Um pedaço explodiu aqui, voou por milhões e milhões de anos e depois parou e assim ele estava formando a sua Bíblia. Então veja, é irrelevante para nós no momento discorrer sobre essa interpretação do haja luz aqui do Umbanda, se foi que foi para o Umbanda aqui uma explosão de átomos, sim, uma explosão atômica, se isso está correto ou não, se o Umbanda manteve essa confissão por muito tempo ou não. O importante, a razão de nós estarmos lendo isso aqui para você, é que isto aqui mostra para você claramente que o Umbanda não deu espaço para apoiar a interpretação de que aquela luz pudesse ser o filho de uma explosão de átomos. Não era o filho ali sendo gerado ou criado. O Umbanda não deu espaço para você dar esse tipo de interpretação. Então qualquer ministro da mensagem que queira dizer que o Umbanda disse que o filho era este haja luz está sendo desonesto. Só com essas declarações aqui, eu vou continuar porque há outros sermões que ele vai dizer a mesma coisa. Certo? Ele vai dizer para você que aquela luz de Gênesis 1, 3, certo? Era o sol, a mesma luz do sol. A atitude de quem é Deus. E ali agora, veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos, e eu posso ver ali fora. E ele falou e disse, haja luz. Oh, Deus, por meio do seu Filho, disse, haja luz. Como é que você quer fazer do haja luz o Filho, se o Umbanda aqui está dizendo que Deus, por meio do Filho, disse, haja luz? Você tem que ser desonesto para poder defender essa doutrina com essa palavra tão clara aqui do Umbanda. Certo? Veja, Deus, ele é o Criador, certo? Mas Deus, o Criador, ele diz por meio do seu Filho, haja luz. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Então, essa luz não poderia ser a formação ou criação do próprio Filho. Certo? E nada existia, e ali algo estava acontecendo, e um átomo virou ali. E isso é aquela explosão atômica, certo? A física quântica vai dizer para você que a matéria toda é luz. A física quântica, os físicos dizem que a matéria é luz condensada. Certo? Porque quando você vai fragmentar os átomos, você vai ver que tem elétrons, aquilo é luz. Vibração é luz. É energia. E Einstein chegou até a calcular a energia, não foi? E a teoria do Big Bang também se reforça um pouco em algumas coisas que Einstein descobriu. Certo? Continuando aqui. E começou a girar em volta dessa maneira, o Sol começa a vir à existência, porque ele disse, haja. Ali está a autoridade. De onde ele criou isso? Eu não sei. Nada havia disso para criar. O mundo foi criado do nada. Por isso que você não pode fazer do Filho essa luz, porque essa luz também veio do nada. Não veio da substância de Deus como o Filho veio. Era uma criação, e o Filho não é uma criação porque antecedeu tudo isto. A matéria veio à existência a partir de algo que não existia. O Filho veio de um ser que já existiu antes dele, que era o seu Pai e Deus, a deidade.
Porém ele creu em sua própria palavra, e houve luz, e eu posso ver um pedaço disso voar, é um meteoro. O meteoro saiu daquela luz criada de Gênesis 1:3. Depois de alguns milhões de anos, ou 100 bilhões de anos, se quiser chamar assim, isso circulou ao sair, e eu vejo isso parado ali observando, ou seja, o Logos, ou Deus, estava ali através do Filho observando, certo? A sua criação. Aquela luz criada fragmentar-se. Isso desceu aqui embaixo e ele para isso depois que isso cai por alguns milhões de anos e deixa isso suspenso em órbita. Aqui está um outro voando do Sol, ele diz que aquela luz é o Sol. E vai aqui por cima e desce, ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. Amém. Então veja, o Umbanda, ele chamava o Logos, que é o de Deus, de luz. Você sabe disso. Um halo, uma luz mística, mas ele não disse que essa luz mística era aquela mesma luz de Gênesis 1:3. Ele nunca comparou a luz do Logos, que saiu de Deus, com aquele átomo que explodiu lá quando Deus disse, haja luz. Essas são luzes distintas. Veja a distinção que uma banda fez dessa luz do Filho, Logos, que saiu de Deus, para essa luz criada. A crueldade do pecado, parágrafo 40 e 42, agora nós observaremos vir a existência de uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo, e aquilo era o Filho de Deus, o Logos, que saiu de Deus, no princípio, antes da criação. Houve um ser que era como uma luz. Mas não era aquela luz criada. Isso foi antes da criação. E então, como ele estava ali, ele e sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria e esboçou todo este quadro em sua mente e ele disse, haja luz. A luz disse, haja luz. Deus na luz, Deus no Filho disse, haja luz. Ele está falando de duas luzes distintas aqui. Não está dizendo que essas duas luzes são a mesma luz. Alguns na mensagem podem dizer ou atribuir essa luz de Gênesis como sendo aquela luz ou Logos, como a Umbanda fala, mas com essa mensagem aqui, onde ele separa uma luz da outra, meu irmão, você não tem. Você tem que ser muito desonesto para poder manter a sua opinião. Certo? Ele disse, haja luz. O que aconteceu quando ele disse haja luz? Um átomo se partiu e começou a se desprender, e o atômico explodiu, a primeira explosão atômica. O Big Bang do William Burroughs. Haja luz. Nada a ver com o filho sendo criado ou gerado ali. Então veja que para o Umbanda, o haja luz era uma explosão atômica. Tem mais mensagens sobre isso? Tem. A coluna de fogo de 53. E agora a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus. Eu poderia dizer que Deus se tornando a sua primeira forma corporal, quando o Logos saiu de Deus. Vamos ver como era. Ninguém viu o Pai em momento algum. Em lugar nenhum. Nunca viu e nunca verá. Deus nunca foi visto e nunca jamais será visto. Você nunca pode ver Deus. Para você ver Deus, você tem que ver o Filho. Ele não é Deus, mas quando você vê o Filho, você vê Deus. Porque o Filho sempre foi o seu véu, a imagem visível do Espírito invisível. Mas então o Logos que saiu dele se tornou como um pequeno halo de luz, mas não é essa luz de Gênesis 1:3. Vamos vê-lo brincando ali como uma criança diante da porta do pai, e agora posso vê-lo enquanto se move até aqui, ele atrai para a sua memória, a sua mente, uma imagem de como o mundo deveria ser. Agora, não há uma estrela ou nada, e eu ouço dizer, haja. E um átomo se partiu ali, e quando isso aconteceu, o Sol passou a existir e começou a girar. Ela queimou por milhões de anos e milhões de anos. Depois de um tempo, vejo um clinker voar para fora dele. Ufa, o que é isso? A primeira estrela que voou do Sol, daquele haja luz. Ele observa cair por alguns milhões de anos e o interrompe, então outro voa. O que ele está fazendo? Está escrevendo a sua primeira Bíblia, o Zodíaco. Tem mais mensagem, irmão Jorge? Tem. Eu vos restaurarei, diz o Senhor, de 54. A fim de obter uma base disso por alguns minutos, creio que tudo que existe agora começou em Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer princípio, e cada seita que temos na face da terra hoje começou em Gênesis. Tudo que temos hoje começou em Gênesis, é o princípio, ou também conhecido como o capítulo semente da Bíblia, onde o princípio se originou, quando Deus, bem antes de haver uma estrela no céu, antes mesmo que houvesse luz no céu, isso que nossa pequena mente podia aguentar, Deus estava lá, durante todo aquele grande espaço de eternidade, Deus estava se assentando na eternidade, então de Deus veio Logos, que diríamos como uma pequena luz sagrada, que saiu daquela escuridão, ou daquela eternidade, como uma criança brincando diante da casa do Pai. E em sua mente infinita ele tinha a cena do que seria no final, desde o início, o que ele era então. Então ele falou e disse, haja, e um átomo se dividiu lá no céu, em algum lugar, e o Sol passou a existir. Isso aqui é Gênesis 1:3. Depois de 100 bilhões de anos, um clinker voou dele, era uma estrela, e nós a vemos caiu por milhões de anos. Certo?
Então veja, é possível que aquilo que o Umbanda aqui chamava de Sol não era exatamente a interpretação dele como sendo o astro, o rei aqui do nosso sistema solar. Ele não estava dizendo exatamente isso. O que o Umbanda estava dizendo é que o nosso Sol, nosso sistema solar que foi criado no quarto dia, é do mesmo material dessa primeira luz aqui do primeiro dia. Por isso que ele chamava de Sol, só por causa disso. Não quer dizer que era o mesmo Sol do quarto dia. Era um ser, era um astro, talvez sem uma massa formada, como o nosso Sol que é redondinho, talvez fosse uma massa disforme, sem forma, definida, mas era uma coisa do qual Deus criou e dali se originou as demais criações, ou galáxias, como ele disse, os meteoros e planetas, para Deus criar a sua primeira Bíblia, ou escrever a sua primeira Bíblia nos céus, nas estrelas. Ele chamava de Sol porque é o mesmo material do nosso Sol, o mesmo material atômico, a mesma núcleo, certo? Só por causa disso. Não está aqui dizendo que essa luz era o próprio Sol do quarto dia. No quarto dia foi criado os astros, sim, o Sol, a Lua. Então, este Sol aqui para o Umbanda de Gênesis 1 não é o mesmo Sol do quarto dia. Então ele só usa o mesmo termo porque é o mesmo material que depois vai usar para criar as outras coisas, como ele mesmo disse. Certo? Porque ele disse que cada um foi para um lado e são as estrelas, são as galáxias, são os sóis também. Certo? Ok. Outra mensagem, a deidade de Jesus Cristo, a deidade dele, quem é ele? Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. Aí uma banda diz, não, Jesus não começou a sua existência como um bebê, ele já existia muito antes. Os adocionistas não gostam disso aqui, certo? Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível, que coisa, estendeu suas mãos e falou e disse, haja luz e houve luz. Esse foi Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, haja luz. Alguns estão dizendo que o Jesus Cristo só existiu lá como um bebezinho. Não. Jesus Cristo existia antes. Ele levantou as mãos e o Pai, por meio do seu Filho, disse, haja luz. Certo? Pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Ele é a deidade de Deus. Ele quem? Jesus Cristo. Aquele que levantou as mãos lá e disse, haja luz. Ele, não está falando de Deus. Não está dizendo que Deus é a deidade de Deus. Está dizendo que ele, o Filho Jesus, é a deidade de Deus. Certo, agora veja, depois de um tempo, o que o Umbanda vai começar a fazer? Ele também vai dizer para você que antes disso, Deus também criou os anjos. Então, o Umbanda vai entender que Gênesis 1:3 ali está tratando do reino físico, do mundo físico, mas antes disso tem a criação espiritual, os seres angelicais, que eles também tiveram o seu princípio, porque é uma criação também de Deus. Tanto é que o Umbanda chega a dizer que a primeira criação, de fato, nem foi o sol, a terra, os céus, foram os anjos. 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo, de 60. Assim, a primeira coisa que ele criou, agora alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Deus disse, façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foram os anjos. Então, a luz de Gênesis 1 já não era mais a primeira criação. É a primeira criação, sim, do reino físico. Mas agora está falando do outro reino, o reino invisível, que também é uma criação. A coisa que estão ali, as seres que estão ali, é criação. Certo? Então, nós não devemos esquecer que o apóstolo Paulo disse que Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho. Nós já lemos aqui Colossenses. Creio que foi Colossenses. Se não foi, nós vamos ler de novo. Mas veja o que mais o Paulo aqui vai dizer. Colossenses 1:15-16. O qual é a imagem do Deus invisível, que está falando aqui do Filho, sim. O primogênito da criação. Ou seja, antes de tudo, o Filho já estava ali no princípio com Deus. Não como uma sua criatura, mas como ser gerado pelo Pai, para atuar como agente da criação de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, e isso inclui os anjos também, certo? E na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo foi uma criação de Deus, é óbvio, por meio de seu Filho. Certo? As coisas visíveis, os céus, a terra, a luz, certo? E as invisíveis também, os anjos, né? A primeira coisa que Deus criou, antes da luz, antes do céu e da terra, a primeira coisa foram os anjos. Mas quem foi que criou? Foi o Filho. Ou antes, Deus por meio do Filho. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Certo? Sejam visíveis ou invisíveis. Então, isso significa que Deus, ou melhor, que o Filho de Deus, ele é anterior aos próprios anjos. Você sabe, nós já explicamos isso. Não foi para anjos que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Foi para o seu Filho. Certo? Então, ele é anterior, o Filho é anterior aos próprios anjos, os seres que habitam nessa dimensão
invisível. Meus irmãos, eu quero aqui rapidamente apenas ler alguns sermões de Umbanda, onde ele fala um pouco sobre haja luz. Quando você vai fazer uma pesquisa, eu desafio você. Escreva aí no The Table em inglês, Let There Be Light. Escreva aí. Eu desafio você, investigue cada ocasião em que o Umbanda citou Gênesis 1:3. Veja se em algum momento ele faz alusão ao filho quando ele menciona Let There Be Light. Ele nunca disse em momento algum que aquela luz ali era o próprio filho. Não há nenhum sermão de William Branham, eu lhe garanto isso. Porque eu já fiz a pesquisa. Ele não poderia voltar atrás em seu ensino. Então eu só vou ler alguns sermões, não todos aqui, que eu vou deixar aqui no arquivo para depois você fazer a tua própria pesquisa, está bem? Aqui, Deus é seu próprio intérprete. Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse haja luz e houve luz, essa é a interpretação disso. Quando ele disse haja luz, isso deveria ser o seu primeiro pensamento. Quando Deus disse haja luz, luz surgiu nos céus. Essa é a interpretação. Aqui o Umbanda está dizendo, a luz ali é uma luz física. Mensagem Shalom de 64, quando Deus disse haja luz, luz veio à existência. Ele não disse o filho veio à existência, ele disse a luz veio à existência, vindicando a sua palavra. Amém. Há um homem aqui que pode acender a luz, 63, a palavra manifestada exatamente como foi em Gênesis 1, quando Deus disse haja luz e houve luz. Quando Deus disse haverá um filho, houve um filho. Olha só a distinção que o Umbanda fez. Eles dizem que o haja luz é o filho, mas o Umbanda disse, quando Deus criou a luz, ele disse haja luz. Quando Deus quis gerar o seu filho, ele disse haja um filho. Olha a diferença, olha a distinção aqui. Então o haja luz não é o haja um filho, porque há um termo próprio para isso. Quando Deus quis gerar o filho, ele disse haja luz. Desculpa, ele disse haja o filho. Quando Deus quis criar o corpo do seu filho, porque você sabe que nós já estudamos que o filho também ele é, de uma certa forma, um ser criativo, nós estudamos isso. Aquele corpo de carne que Deus fez ali, certo? O Umbanda disse, ali é o filho criativo. Mas você não pode limitar o filho apenas àquele corpo de carne, porque ele já existia antes. Se você limitar ou disser que o filho só existiu ali a partir daquele corpo, então você faz do filho um ser criado. Porque aquele filho daquele corpo ali era um filho criado. Mas o filho que estava no corpo criado foi gerado antes daquele corpo. Ou antes de toda a criação. Então o Umbanda tinha essa distinção. Tá bem, meus queridos? Outra mensagem aqui. Obra é fé expressada. Ele disse, haja luz, haja isto, haja aquilo. Ele criou o homem à sua própria imagem. E quando ele disse haja luz, pode ser que não havia luz por 800 anos seguintes, que não haja aparecido luz, porque ele o disse. Aqui ele está dizendo, olha, quando Deus disse haja luz, pode ter levado um bom tempo até que a luz aparecesse. Então isso prova que essa luz não poderia ser o filho, porque quando Deus gerou o seu filho, isso foi antes do tempo, isso foi antes da criação. Para que exista tempo e que você possa contar, seja 800 anos, seja o que for, tem que haver matéria. A dimensão tempo e espaço não existe sem matéria, sem criação. É o espaço tridimensional, comprimento, largura e altura. E o tempo funciona como uma quarta dimensão, porque para que uma matéria exista tem que haver duração. Então, para que uma Umbanda dissesse que houve um tempo até que a luz de fato apareceu, então quer dizer que havia coisas criadas ali. Senão não existia como você dizer ou medir o tempo. Então, isso prova que essa luz não poderia ser o filho. Certo? Outra mensagem, total separação da incredulidade. A palavra por si mesma não é luz até que ela seja luz vindicada. E se Deus disse haja luz e não houvesse luz, então não era a palavra de Deus. Mas quando luz brotou sobre a terra, isso mostrou que a palavra foi vindicada e isso era luz. Veja que aqui no Umbanda já está começando a dizer que alguma coisa já existia antes da luz, você está vendo? A luz brotou sobre a terra. Então o Umbanda ao mesmo tempo já admitia que outras coisas já haviam sido criadas antes daquela luz, mas o argumento contrário para os que dizem que aquela luz era o Filho sendo ali gerado. Outra mensagem, Apocalipse capítulo 4, agora quando eu penso que Deus tinha aquela água, quando o Gênesis começa, Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, e a água estava sobre o abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas e disse, haja luz. Olha só, o Umbanda está admitindo que antes da luz já existia a terra, e a terra estava coberta por águas, e que Deus estava ali sobre essa massa informe, certo? E ele disse, haja luz. O Umbanda já está admitindo agora que outras coisas já haviam antes da luz. Certo, vamos lá.
ao nascer do sol? Bem, houve um tempo quando a terra estava em completa escuridão, ela estava sem forma e vazia, e estava toda coberta de água e escuridão, e estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse, haja luz. Outra vez ele já estava admitindo que aquela luz veio depois de outras coisas que haviam sido criadas. Exatamente como o judeu, Flávio Joséfo, já havia admitido. José encontra os seus irmãos de 56, como eu estava dizendo outro dia no funeral de nossa querida irmã, somos um grupo de 16 elementos da Terra, de luz cósmica e petróleo, coisas postas tudo junto. Carbono, potássio, sim, enxofre, tudo isso aí, tudo isso é luz condensada, é luz cósmica, certo? Está correto. Nós estávamos aqui quando Deus falou e disse, haja luz. Nossos corpos estavam. A matéria da qual nossos corpos são formados já estava lá presente, na Terra, quando Deus disse, haja luz. Mais uma vez, o Mamãe está admitindo que outras coisas já haviam sido criadas antes da luz. Isso aqui. Estou lendo isso aqui para você entender que ele nunca poderia fazer dessa luz o Filho de Deus. Porque então Jesus teria que ser parte de uma outra criação, teria que ser uma subcriação, veio depois da criação. Certo? A ressurreição de Lázaro, de 51, e eu posso ouvir olhar em volta e dizer, nada havia em lugar nenhum, somente vastidão do espaço, o Pai cobriu todo o espaço. Então este Deus se tornou corpóreo para o Logos. Deus estava no seu Filho, no Logos. E eu posso ouvi-lo dizer, haja luz. E um átomo explodiu adiante e o Sol veio à existência. Para Mombrana, aquela luz era o Sol. Mas você já entendeu, não é o mesmo Sol lá do quarto dia. Então veja que Mombrana nunca ensinou que aquela luz de Gênesis 1:3 pudesse ser o Filho sendo criado ou gerado. Amém, meus irmãos? Agora veja, há várias palavras, declarações que Mombrana faz, e que esses que defendem que essa luz seria o ensino de Mombrana de que era o Filho, a luz de Gênesis 1:3, eles têm que tirar essas palavras do Mombrana do seu contexto. E eu não vou analisar todas, a não ser uma aqui, ou talvez nem analise, eu acho que só vou deixar aqui para você ler. Eu nem vou analisar tudo aqui porque o texto é extenso. Isso aqui foi um texto que o ministro peruano compartilhou comigo alguns meses atrás. Porque eles estão tendo esse pensamento de que aquela luz criada era o Filho. Então eles me enviaram com esse parágrafo aqui. Mas eu não vou ler tudo, não vou comentar tudo. Depois você pega o texto e você vai ver aqui as minhas explicações. Porque eu quero me adiantar aqui, não quero muito me demorar sobre esse tema, está bem? Mensagem ao nascer do sol. Agora o sol, nascer do sol. Bem, houve um tempo em que o mundo estava em total escuridão, estava sem forma e vazio, e estava tudo coberto com água, e estava lá, na escuridão, a atmosfera lúgubre e sombria, e o Espírito de Deus moveu-se. Nós já estudamos isso. A unção, Deus, na sua forma visível, no Logos, no Filho, estava ali se movendo. Moveu-se sobre aquela água e disse, haja luz. Mais uma vez, aqui o Mamãe está dizendo que antes do haja luz já havia água, já havia terra, já havia criação. Deus tinha uma razão para fazer isto, pois embaixo daquela água havia sementes. Essas sementes também já existiam antes da luz ter sido criada. Percebe isso? Olha só, já havia terra, já havia sementes, já havia água. Embaixo daquela água havia sementes que ele havia plantado e tinha que ter aquela luz do sol para fazê-la viver. E a primeira luz que foi dada à terra foi a palavra falada de Deus. Quando Deus disse haja luz, aquilo foi a palavra falada de Deus. Alguns pegam isso daqui para dizer que era o Filho de Deus, porque o Filho é a palavra, o Filho é o Logos, a palavra. Você está entendendo? Então eles tiram isso aqui do contexto. Ele acabou de dizer que antes da palavra falada, luz, haja luz, ele disse que já havia terra, já havia água, já havia sementes. Então eles excluem tudo isso aqui e só se isola nessa coisa aqui. A primeira luz que foi dada à terra foi a palavra falada de Deus. Quem é essa palavra falada? É o Filho. E então a luz do haja luz é o Filho. Eles pegam isso aqui. Eu nem vou ler tudo isso aqui. Depois você vai ler com calma. Certo? Porque pelo contexto você vai ver que o Mamãe não estava tratando disso. Agora eu quero aqui fazer rapidamente algumas considerações do que o irmão Oliveira falou, como que o irmão Oliveira tratou esse assunto. O irmão Oliveira não pôde mudar absolutamente nada sobre esse tema, porque ele só podia ser o que ele sempre foi, um papagaio do profeta, como ele dizia, não é isso? Ele repetia o que o irmão Brana dizia. Então, Oliveira não pôde dizer nada contrário. Então eu separei aqui alguns sermões para vocês estudarem, analisarem e tirar suas próprias conclusões. Veja que, como eu disse no princípio, depois que nós
expomos tudo isso aqui, considerarmos essas coisas todas, e você ler o texto, você ainda tem livre-arbítrio para decidir, tá tudo errado, isso é um equívoco do irmão Diógenes, é um equívoco do irmão Brana, é um equívoco do irmão Oliveira, aquela luz é o fio. Você quer fazer isso, quer continuar com isso? Continue. Para mim não tem nenhum problema. Certo? Só estou dizendo que eu seria desonesto se eu tivesse essa interpretação com tudo isso aqui que eu estou lendo para você. Eu seria desonesto se eu tivesse que passar tudo isso aqui por alto e ignorar tudo que está sendo dito aqui. Agora veja o que o irmão Oliveira falou sobre essa luz. Eu separei aqui alguns sermões, sim. Alguns nós já traduzimos e outros não. Como a série Deidade. Quem conhece a série Deidade, o irmão Oliveira abordou algumas vezes. Lá em Deidade número 15, 2 de setembro de 2000, parágrafo 127. Lembre-se, quando Deus disse haja luz, uma luz de fato apareceu. Era uma luz, era uma criação. E ela não era Deus, e nem tampouco era o Filho. Você lembra que Jesus, uma banda diz, Jesus era Deus. Então Oliveira pode dizer, não era Jesus ali, não era Deus aquela luz. Ela foi uma criação criada. Era isso que o Oliveira aprendeu com o mensageiro. Mensagem no princípio, 3 de outubro de 92, então, número 1, Deus falando e, portanto, trazendo aquilo que antes não existia. Ele disse, haja luz, não existia antes, mas existia agora. Agora, aqui não diz que ele criou isso, ele falou. Então aqui você vê a criação pela palavra falada absoluta. Aquela luz lá era a palavra falada de Deus, mas era uma criação. Da série do irmão Oliveira, a palavra falada número 15, 31 de julho de 93, o que você vê e ouve o fará entender, porque a primeira palavra da Bíblia se refere à criação, que haja luz. Aquela luz, para o irmão Oliveira, era uma criação. Perguntas e respostas sobre a deidade número 4, assim até mesmo com relação ao inanimado, quando Deus disse haja luz, tinha que haver luz, e a luz era absolutamente a produção da palavra luz. Não é isso? É isso que a luz é a produção da palavra falada, mas é uma criação. Portanto, tudo o que é luz estava dentro dela e se manifestou. Então veja que o irmão Oliveira aqui entendia que essa interpretação do irmão Brando de que a luz criada, sim, a interpretação do irmão Brando era de que a luz criada era uma das criações que Deus havia feito por meio de seu Filho. E o irmão Oliveira ensinou do mesmo jeito. Deus, por meio do Filho, criou aquela luz. Quem é este Melquisedeque número 13? Agora posso vê-lo brincando com uma pequena criança diante da porta do Pai, com toda a eternidade. Vê agora então, em seu imaginário criativo, ele começa a pensar no que as coisas seriam. E eu posso ouvi-lo dizer, haja luz. Agora ele está falando bem aqui sobre Deus em Cristo, criando todas as coisas. A interpretação do irmão Lia é que aquela luz ali, haja luz, era o quê? Era uma criação. E era Deus por meio do Filho criando. Então nós percebemos que o irmão veio, assim como o irmão Brana, fez uma distinção entre aquela luz formada que saiu de Deus no princípio, como um halo de luz, certo? O Logos que saiu de Deus, com aquela luz que foi criada por meio do Logos que saiu de Deus. Deidade, o papel do Filho, esse sermão que legendamos faz pouco. O parágrafo 18, agora esta luz formada era aquele Filho. O irmão Brana disse que o Filho de fato era uma luz mística, um halo de luz, certo? Então era uma luz formada naquele Filho inteligente, e ele conversou com o Pai, e o Pai conversou com o Filho, e Deus, através daquele Filho, que haja luz, que haja isto, que haja aquilo, e houve. Agora, isto é o que a Bíblia diz. Então Manivei disse, Deus através do Filho disse, haja luz. Mas nós lemos a atitude de quem é Deus, ou do próprio Mambana disse que foi assim. Mambana disse dessa maneira. Certo? O irmão veio, ele deixa claro também que aquela luz era sim uma criação, porém não era literalmente o sol como alguns podiam pensar. Porque quando você vai lá para os sermões do Mambana, ele falou, disse haja luz e o sol veio existência, era uma explosão de átomos, então o sol é o mesmo sol do quarto dia. O Oliveira vai explicar para você, não, você tem que entender, é o mesmo material daquele astro que aparece, que é criado no quarto dia. É do mesmo material. Por isso que ele chamou de sol, mas não é exatamente o mesmo sol. Se você tem alguma dúvida quando você lê o Mambana, como eu li aqui para você, vai para o irmão Oliveira, aí você não se perde. Porque alguém pode dizer, tem uma grande revelação que o profeta nos deu. O sol não foi criado no quarto dia, foi criado no primeiro dia, porque ele diz, haja luz e o sol surgiu.
Não se confunda. Alguns podem ler e se confundir. Então, com Livei, você não se perde, não se confunde. Veja como é que ele explica isso. A palavra fala número 3, 27 de dezembro de 92. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão estava sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Agora, observe entre o primeiro versículo e o segundo versículo, pode haver íons de tempo e ninguém realmente se importa, mas estamos olhando para uma determinada condição específica aqui, que é caótica. E o versículo 3, Deus disse, haja luz e houve luz. Agora, lembre-se que isto não é o sol e a lua. Esta é uma luz de uma escuridão em que a ciência está entrando. A Bíblia diz, tudo bem, a luz, que não é o sol e a lua. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas, e ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Agora, aí novamente vocês pensariam que isso é o sol e a lua, e não é. Está bem? Então quando ele diz lá, quando o Mano diz, haja luz e o sol veio, não é o mesmo sol do quarto dia. Tá? Aqui o irmão Oliveira está deixando claro para que você não se perca. Agora, há um outro sermão também que eu não sei se quando os irmãos leram isso, entenderam ou passaram por alto. É da série Quem é Este Melquisedeque, do irmão Oliveira. O número 8. Porque nessa série o irmão Oliveira deixou muito bem claro que aquela luz criada de Gênesis 1:3 não era o Logos. Se você ainda tinha dúvida com esse sermão aqui, você não pode ter dúvida. Olha o que ele vai dizer aqui, no parágrafo 36. Se você tem essa mensagem, se você não tem, vai lá no meu site e baixe lá. Quem é este Melquisedeque, número 8? Olha o parágrafo 36. Agora, disto aqui, ele está olhando para o quadro, ele fez diagramas no quadro. Agora você vem a uma palavra e ele disse, haja luz. Você está entrando no quadro de como Deus criou todas as coisas por Cristo Jesus. Não a carne aqui, nem esse halo de luz aqui. É o que estava nele. Este é o meu entendimento. Então, você tem que ler esse sermão para você entender. Nessa série, quando o Mambana fazia desenhos no quadro, você vai ver que nós colocamos os diagramas também no começo do sermão, certo? Você tem ali a capa, depois tem a introdução e depois tem as ilustrações do que o irmão Lee desenhou no quadro. Um irmão assistiu todos os vídeos do irmão Lee dessa série e quando ele fazia desenhos, este irmão fez diagramas e ele desenhou esses diagramas e passou para o irmão Brian e o irmão Brian passou para mim. Foi um irmão canadense, se não me engano. Ok? Então eu tenho uma pasta só com todos esses diagramas para quando eu continuar com essa série, com a tradução, para ilustrar para você. Então quando você pega o diagrama, você vai entender o que o irmão Lee fez. Certo? Então ele disse ali o haja luz e ele olhou, porque no diagrama dele, ele desenhou Deus representando um círculo, ok? Ele representou Deus com um círculo e grudado esse círculo desenhou um quadrado e escreveu ali logos e uma flechinha apontando halo de luz, porque aquele logos ali era o filho que saiu da própria substância de Deus. E logo abaixo do seu diagrama, lá abaixo, ele desenhou um outro quadrado pequeno para representar a outra forma que depois o filho teria quando viesse à terra, que foi a sua forma de carne. Ele desenhou um outro quadro e escreveu ali, Jesus, corpo de carne. Então, quando o Oliveira disse isso aqui, eu leio isso aqui, ele disse, haja luz, ele disse, esse haja luz aqui não é nem o corpo de carne, ele aponta lá embaixo no diagrama, e nem este outro aqui, este halo de luz aqui, que é o filho que saiu de Deus. O Oliveira falou abertamente isso. Esse sermão está claro para você. Ele diz, este halo de luz aqui que eu desenhei para você, que é o logo, não é o haja luz. Está tão claro isso aqui. Certo? Há um outro sermão também que o irmão Oliveira chega a ser até um pouco mais claro. Será que eu deixei aqui? Talvez está aqui, mas eu daqui a pouco vai. É assim, já vi que está aqui. Então, tudo bem. Outra mensagem aqui do irmão Oliveira. Mordomia número 17, 5 de julho de 88. Este é o nascimento do Filho do qual estamos falando. Ele é um homem espiritual, a manifestação evidentemente é luz. E esta não é a luz quando Deus disse haja luz. Quando Deus disse haja luz, esta luz do haja luz não é a mesma luz lá que já existia antes, que era o seu filho que foi gerado. E aí está uma luz diferente do sol e da lua. E essa luz do haja luz não é o sol também. Já vimos um sermão aqui, o Oliveira explicando isso. Então ele já dá dois esclarecimentos. Olha, não confunda a luz do haja luz com a luz que existiu antes e nem com aquela outra luz que veio existir depois no quarto dia. É uma luz distinta. Certo? Olha só, está bem claro isso aqui. Agora veja, o Oliveira nos dá a entender que ele conhecia essa interpretação que alguns fazem de que aquela luz criada de Gênesis 1:3
era o Filho sendo criado ou gerado, tanto faz. Ele conhecia essa interpretação. Mas o irmão Olivei, no sermão, ele falou abertamente, eu não concordo, eu não aceito isso. Não faz sentido para mim. Você quer ver isso? Mensagem, Mordomia, número 4, 2 de fevereiro de 97. Deus então gerou o Filho. Bem, esta poderia ser a declaração original, haja luz, mas eu duvido muito que seja. Ele deu a luz bem aqui a este filho, porque o irmão Bana disse, uma luz se formou. Ele disse, o filho era uma luz formada, mas eu duvido que essa luz fosse o haja luz. Alguns dizem, né? Parece que seria aquele haja luz o filho, mas ele diz, eu duvido muito que seja isso. Está aqui, palavra do irmão Olivei. Agora, por que ele disse isso? Ele não diria isso se ele soubesse que o irmão Bana havia dito algo diferente. Se ele soubesse que o irmão Bana alguma vez ensinasse que aquela luz era o filho, ele nunca diria isso aqui. Ele só pôde dizer isso porque ele sabia que o irmão Bana nunca ensinou isso. E tampouco podia o irmão Olivei ensinar. Certo? Se o profeta nunca fez aquela luz, o filho, tampouco agora, o seu servo, o irmão Li, ia fazer a mesma coisa. Tem mais outros sermões aqui do irmão Olivei? Será que eu vou ler? Talvez eu leia aqui rapidinho. Semente de discrepância, número 12. Agora preste atenção, não confunda suas manifestações. A palavra já estava ali naquela forma de manifestação que estava manifestando Deus, até mesmo na medida em que Deus, por Cristo Jesus, criou todas as coisas e as mantém. No entanto, Deus é o Criador. E Jesus, é claro, você pode chamar de o agente da criação. Eu não gosto disso porque as testemunhas de Jeová chamam assim. Mas ele seria a primeira criação e depois outras surgiram. Isso não é verdade. Jesus não foi criado, ele nasceu, ele foi gerado. Há várias declarações que o irmão Olivei fala isso. Jesus não foi uma criação. Porque foi isso que ele, juntamente com o profeta, escreveram no livro das eras. É errado dizer que aquele filho, aquele princípio da criação, era o filho sendo criado. Certo? Agora veja, nós estudamos isso durante aquela série dos pais pré-nicenos, e nós mencionamos que os primeiros pais também nunca jamais ensinaram que aquela luz era o filho. O que os pais ensinaram é que o filho já existia antes da luz, certo? Eu li, coloquei nesse texto aqui para deixar bem completo, para aqueles que depois forem fazer a pesquisa, o apologista Mileto, que foi martirizado no ano 177, mas no ano 170, justamente que é o ano que termina a era a era de Éfeso, sim. No ano 170, Mileto escreveu uma carta, a Apologia de Melito de Sardes. Né? Eu disse Mileto, Melito, ok? Olha o que vai dizer. Eu não vou ler tudo aqui porque eu deixei toda a carta aqui para ter um contexto. Vou ler só a parte que nos interessa. Ele se dirige ao povo de Israel, ao povo judeu. Tu não sabes, ó Israel, que este era o primogênito de Deus, que foi gerado antes do sol, que fez a luz para brilhar. Melito disse, Jesus ele foi gerado antes da criação, antes do sol, antes da luz. A mesma coisa também ensinou Irineu, nós mencionamos isso, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. O que Irineu disse lá em Irineu volume 1, fragmento 70, é isso? Ou 52, fragmento 52, isto. Com relação a Cristo, a lei dos profetas e evangelistas, que ele nasceu de uma virgem, que ele sofreu sobre uma viga de madeira, e que ele apareceu dentre os mortos, que ele também subiu aos céus e foi glorificado pelo Pai, e que é o Rei eterno, que ele é a inteligência perfeita, a palavra de Deus, que foi gerada antes da luz. Antes daquela luz lá. O Filho, a palavra, o Logos, que é de Deus, o Verbo, né, foi gerado antes da luz. Amém? E nós também mencionamos durante aquela ministração da série dos pais pré-nicenos, de que quem começou a ensinar de que aquela luz criada era o Filho, foi justamente o pai da Trindade, Tertuliano. Certo? Tertuliano contra Praxias. Praxias era um unicista. Então é um trinitário contra um unicista. Não me faça rir. O que pode vir disso?
Tertuliano escreveu aqui na sua carta contra o unicista Praxeas: por consequência, a mesma palavra assume sua própria forma gloriosa, vestimenta, seu próprio som e expressão vocal. Quando Deus diz haja luz, este é o perfeito nascimento da palavra, quando ela procede de Deus. Veja, Irineu disse, a palavra existiu antes da luz, mas depois veio ali o Criador da Trindade e disse, quando Deus disse haja luz, era o nascimento da palavra. Então, Tertuliano foi nos primeiros da era cristã que ensinou que aquela luz criada de Gênesis 1:3 era o Filho tendo um nascimento. Tertuliano disse a mesma coisa para Praxeas mais adiante, no mesmo livro. Sua primeira declaração é de fato feita quando o Filho não havia aparecido ainda, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Imediatamente aparece a palavra, aquela verdadeira luz que ilumina o homem que veio ao mundo. E através dele também vem a luz ao mundo. Então Tertuliano aqui está dizendo, aquela luz, quando Deus disse haja luz, quem é aquela luz? É a palavra nascendo, é o Filho nascendo, o Filho sendo gerado. Então todos os ministros da mensagem, seja eles da mensagem ou fora da mensagem, que ensina que essa luz era o Filho, qual é o espírito que está movendo eles? O mesmo espírito que moveu Tertuliano. Começou por ali. Desculpe eu ser franco e sincero, mas é um espírito denominacional. E há pessoas maravilhosas que estão ensinando isso aqui. Eu não tenho nada contra elas, mas tem esse entendimento aqui. E ouse você conversar com essas pessoas e esclarecer isso aqui para elas. Porque muitos já conhecem tudo isso aqui que eu acabei de ler para você. Mas eles são empreendidos e continuam dizendo, não, essa luz aqui sim é o Filho. Certo? Eu não vou ler todos os versículos aqui, mas eu deixei listado aqui nesse arquivo para depois você ler. Certo? As várias ocasiões em que a própria Escritura chama Jesus de a luz. O próprio Cristo dizia ser a luz, sim? Então eles pegam tudo isso aqui para dizer, olha, o que é essa luz aqui? É a mesma luz de Gênesis. Embora a Escritura diga que Jesus era a luz, você não pode associá-lo ou vinculá-lo com aquela mesma luz lá de Gênesis. Mas João 9,5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 1,4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1,7-9, João Batista, veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João não era a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E que luz é essa? A mesma luz de Gênesis 1:3. Eles pegam isso aqui para fazer essa correlação. João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 5,35, ele era a candeia que ardia, iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por pouco de tempo com a sua luz. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquela luz, Gênesis 1:3, lá sou eu. Não, ele era a palavra falada de Deus ali, que é a luz também, certo? Mas não é exatamente aquela luz criada ali, mas ele é a luz de tudo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esses estudiosos que dizem que aquela luz ali é o Filho, eles têm toda uma teologia montada para isso, porque eu vi como é que eles pensam, como é que se passa na cabeça deles. Então eles pegam as Bíblias que tem ali as palavras dia e noite, que estão com letra maiúscula, então eles dizem, isso aqui está em letra maiúscula porque tem um sentido espiritual. Dia quer dizer que é o reino dos céus. Noite com N maiúsculo quer dizer que é o reino das trevas. Então ali é a luz e o Filho vindo para separar o reino de Deus do reino do diabo. Então eles criam essa espiritualização dessas palavras. Só que eles esquecem de fazer o mesmo para outras palavras que estão ali em Gênesis, que também começam com letras maiúsculas, como mares está com letra maiúscula. Vai querer espiritualizar também? Céus aparece com letra maiúscula, terra aparece com letra maiúscula uma vez. Então, o que é isso aqui? É outra coisa diferente daquilo que está dizendo? Então, eu vi os argumentos deles. E eu só vou concluir isso aqui para dizer isso para você. Nós não temos aqui a pretensão de dizer para você exatamente o que era aquela luz. Mas nós preferimos ficar com essas declarações aqui do irmão Branham, que mostrou para você em várias mensagens que aquela luz era sim uma criação. Então, ele, o irmão Branham e o irmão Oliveira, eles nunca vincularam aquela criação de Gênesis 1:3 com o Filho de Deus. Isso nunca fez parte dos seus ensinos. Você não vai encontrar nenhum sermão do irmão Branham, nenhum sermão do irmão Oliveira, onde ele disse que o haja luz era o Filho sendo gerado, nascendo, sendo criado. Quem quiser defender isso dentro dessa mensagem deveria ter pelo menos a dignidade de deixar o irmão Branham de fora disso. Quer defender isso? Defenda, mas não use parágrafo.
Porque se você fizer isso, você estará sendo desonesto, porque você estará forçando o meu irmão a dizer uma coisa que ele nunca disse. Amém? É essa mensagem aqui final que eu quero transmitir para você. Aceite a mensagem como ela está. Não invente, não crie nada. Certo? Amém, meus queridos? Amém. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, agradecemos pelo breve tempo que aqui tivemos para tratar dessas coisas e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas para que possamos ter, Senhor, a humildade de poder nos focar na Tua palavra e não dizer nada contrário a ela, mas de procurar dizer o que ela diz, procurar dizer o que as Tuas Escrituras dizem, procurar dizer o que o Teu profeta disse nas fitas. Nós cremos que ele fez o seu melhor para tentar ilustrar para nós o que Tu estava dizendo nessa palavra, Senhor, na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras. E o nosso desejo aqui, nosso empenho foi esse, Senhor. Que Tu possas ajudar nós, cada dia mais e mais, a poder discernir essas coisas, Senhor, e ajustar cada coisa de acordo com o que Tu disse, Senhor. Não queremos forçar nada ou criar uma coisa para fazer Tu dizer algo diferente do que Tu mesmo disse. Não queremos ter esse Espírito em nós, Senhor. Queremos ter o Teu Santo Espírito, que nos fará dizer amém para cada coisa que Tu escreveu, ou para cada coisa que Tu falou por meio do mensageiro. Nos ajude nisso, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo.